Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo de hoje, irei estar abordando diversos assuntos médicos com o Dr. Rodrigo Magaldi, né, de modo que eu gostaria de estar agradecendo novamente, Rodrigo, por você estar aceitando participar de mais um vídeo em meu canal no YouTube, além de que é uma honra e um grande prazer estar aqui com você novamente. Obrigado, Douglas. Para mim é uma honra grande. Grande abraço a todos, um Feliz Natal atrasado e um baita ano de saúde, de paz, de saúde que a gente vai conversar aqui um pouquinho, né? Um ano rico, harmônico, com tudo do melhor. É um prazer para mim, Douglas. Muito obrigado. É isso aí. E assim, primeiramente, eu gostaria de estar perguntando quais são os procedimentos médicos necessários e realizados para uma pessoa que apresenta vômitos, tontura e desmaios. Vômito, tontura e desmaio. Vamos lá. Na verdade, Douglas, a gente está numa época, e você aí de casa deve saber disso, o pessoal forçou a barra na alimentação, muita gente foi para a praia, muita gente está voltando com esse quadro de vômito, de diarreia, isso acaba dando uma queda de pressão e a pessoa até pode ter desmaios. Então isso é muito comum, podem ser as viroses do verão que acontecem, e pode ser o excesso alimentar também, isso também está acontecendo. Então o principal, tomar cuidado com a alimentação, evitar alimentos de difícil digestão, procurar tomar bastante líquido, fazer uma boa hidratação, água, suco, chá, tá? Isso é muito importante. E se necessário, se isso persistir, claro, procurar um serviço médico. Lá, se houver necessidade, vai ser feito um soro, uma medicação para náusea, para vômito e às vezes até um remedinho para cortar a diarreia. Mas o ideal é uma boa hidratação. Água, suco, chá e uma alimentação leve é o mais importante. Sim. Ficou a dica aí, hein, pessoal? Saúde em primeiro lugar, né? Sem sombra de dúvida. Saúde sempre. E assim, e para uma pessoa que apresenta fortes dores no abdômen e no pulmão? Então, é muito complexo isso, né? Tem gente que às vezes tem a dor abdominal por conta disso, uma cólica, algo assim. Então, o que a gente precisa fazer quando as dores são intensas é procurar um serviço médico, para daí se fazer o diagnóstico diferencial, ver às vezes se não é uma apendicite, se é uma gastrite, se é um processo gástrico, estomacal, se é uma cólica intestinal, até por conta às vezes da diarreia, do vômito, como a gente falou, que é muito comum, são muito comuns nessa época, isso pode acontecer. Para as dores torácicas, a mesma coisa. Claro, é indivíduo a indivíduo. Se o indivíduo tiver com tosse, com secreção, com quadro respiratório, a gente pensa mais em algo pulmonar. Se ele tiver com uma dor pulmonar, a gente tem que fazer o tratamento específico. Daí, claro, procurar o serviço médico. Se for uma dor no tórax, na parte frontal, nas preocupações maiores nossas de angina, do próprio infarto, do miocárdio, essas alterações, claro, sempre procurar um serviço médico para daí se fazer o diagnóstico correto e iniciar o tratamento adequado. Sim. E assim, e quais são os tratamentos necessários para uma pessoa que apresenta um infarto no pronto-socorro? Na verdade, o que acontece? Quando o paciente chega com um quadro de infarto, aquela dor no peito típica, muitas vezes ela fica com a tesa, a pele muito pálida, a sudorese, o suor, o mal-estar, a dor no peito, como a gente falou, às vezes que irradia para braço, para membro superior, às vezes para tórax, às vezes até para a ponta de queixo. Esses sintomas, esses sinais, eles são importantes para a gente. Daí, claro, tem que se fazer uma série de exames, normalmente o eletrocardiograma, alguns exames de enzima, e daí a gente vê. Quando uma vez faz-se o diagnóstico de infarto, daí tem que se dar o procedimento, o segmento normal. A gente tem alguns medicamentos que a gente usa de imediato para abrir os vasos, né, do coração. O infarto nada mais é, em grande parte, do que um fechamento de vaso e uma falta de sangue no coração. Então a gente faz os medicamentos necessários de imediato e dá o encaminhamento aí para se dar o segmento, num serviço com cardiologia, para a gente poder aí minimizar os riscos de morte, minimizar os riscos aí de óbito. Sim. E assim, e como que as pessoas podem evitar o infarto? Importante, né? Na verdade, tudo vai do que a gente falou, uma alimentação adequada, atividade física, evitar bebida alcoólica, evitar o cigarro, que é um grande fator importantíssimo nos quadros de infarto, tratar da saúde no geral, fazer os exames regularmente, procurar o serviço médico. Na verdade, a prevenção ela é muito importante. A gente tem visto aí, essa semana até
aquele repórter, o Burnier, né, sofreu um infarto, o próprio irmão do Fittipaldi também ontem, o Wilson Fittipaldi. Então, na verdade, são patologias, é uma patologia que dá para prevenir, fazendo uma alimentação adequada, evitando gordura em excesso, evitando as frituras, deixando o sangue mais fino, comendo fruta, verdura, legume, tomando bastante líquido, a atividade física, como a gente falou, que é mandatória, é importantíssimo, e se cuidar. Bebida alcoólica não, cigarro não, de maneira nenhuma. Esses são os fatores principais aí que alteram mais no infarto. E a pressão, né? A gente tem que sempre acompanhar a pressão, Douglas, isso é importantíssimo, porque a pessoa que tem pressão alta, ela tem um risco maior de ter um infarto. Então, na verdade, acompanhar também a pressão. Fazer o acompanhamento médico, como a gente falou, basal, e tomar esses cuidados, que são cuidados gerais para todo mundo. Sim. E assim, e quais são os procedimentos médicos para lidar com o paciente que apresenta um inchaço no seu corpo? Inchaço no corpo. O edema, o inchaço, o linfedema, muitas vezes, ele pode ter vários motivos, né? A motivação mais comum do inchaço é renal, mas é claro, as alergias podem dar inchaço, a insuficiência cardíaca pode dar inchaço, mas normalmente é um processo renal. Então, quando a gente tem um edema, quando tem um inchaço, tem que fazer os exames, procurar um serviço médico, fazer uma avaliação cardiológica, uma avaliação nefrológica, quer dizer, do rim, para ver se o rim está funcionando de maneira adequada. E daí, normalmente, a gente usa os diuréticos, os remédios que vão estimular o xixi. Lembrar que o rim da gente é como se fosse uma roda de moinho. Quanto mais água passa, mais a roda gira e, portanto, mais o rim funciona. Então, é importantíssimo tomar bastante líquido, principalmente nesses períodos de tempo mais quente, mas em qualquer época, líquido é importantíssimo. Sim. E quais são as principais assistências médicas a um paciente com uma hérnia? Chega um paciente aqui com uma dor... Paciente com hérnia aqui, nos pronto atendimentos, a gente tira a dor, né, normalmente, mas dá o encaminhamento. Na verdade, a hérnia é uma bola dividida, Douglas. O que acontece? O ortopedista trata e o neurologista também trata. Então, normalmente, a gente orienta depois para fazer um acompanhamento neuro-ortopédico, para que o neurologista acompanhe e também o ortopedista acompanhe. Nas hérnias, as hérnias de coluna, principalmente, importante, claro, flexibilizar a coluna. Se você conseguir evitar de ser obeso ou não comer em excesso para não ganhar peso, porque isso também piora a hérnia, é importantíssimo. As atividades do tipo RPG, que aumentam a flexibilidade, são muito boas, tá? O Pilates também é uma atividade bastante bacana, a própria piscina, a hidroginástica ajuda também, mas sempre procurar o seu ortopedista para ele fazer uma avaliação, para ver quais são as atividades que você é permitido fazer e normalmente tomar um remedinho ou analgésico ou anti-inflamatório. Sim. E qual é o procedimento médico para estar abordando com uma pessoa que apresenta crise convulsiva? Hoje nós estamos falando de tudo aqui, da medicina, de todos os casos que chegam ao pronto-socorro. A crise convulsiva normalmente pode ter a pessoa por vários motivos, né? Pode ser uma epilepsia, pode ser uma convulsão relacionada à glicemia, ao açúcar do sangue, às vezes com uma baixa de açúcar, às vezes com excesso de açúcar também. Podem ser as crises neurais específicas. Então, na verdade, são vários os fatores que podem levar à crise convulsiva. A convulsão febril, que acontece muito em criança, né? Então, na verdade, quando tem uma crise convulsiva, o importante... Quando se você não estiver no ambiente hospitalar, sempre virar a pessoa de lado, deixar o pescocinho de lado para evitar que a pessoa inale ou que a pessoa engula excesso dessa saliva, porque ela pode aspirar isso ir para o pulmão e daí dificultar, tá? Evitar da pessoa se morder ou se machucar, deixar a pessoa num ambiente de preferência deitado, um ambiente que não tenha quinas, tomar esse tipo de cuidado, arejar, não ficar todo mundo em cima da pessoa, isso é muito importante, até porque a pessoa precisa respirar ali e procurar um serviço médico para a gente fazer daí o diagnóstico do motivo que foi a convulsão e o tratamento específico. Mas esse caso de convulsiva, no caso, é correto você, tipo, enfiar a mão dentro da boca da pessoa e puxar a língua? Não, tomar cuidado, porque muitas vezes a pessoa acaba fechando a boca, tendo trismo, e acaba mordendo a mão de quem vai tentar ajudar. Então, virar sempre, lateralizar a cabeça, evitar de deixar a pessoa num local onde ela possa se machucar, tá? E deixar essa saliva, principalmente, sair, essa baba, vamos falar no português claro, sair para evitar que a pessoa aspire. Esse é o cuidado geral e, claro, procurar um serviço médico, levar a pessoa para um serviço médico, né? Sim. E para estar finalizando o nosso vídeo,
Deixa uma mensagem para a galera que acompanha o meu canal, para que eles possam estar cuidando da sua saúde física. Ah, que bacana. Primeiro, um feliz 2024 a todos, que, como eu falei, tenham paz, tenham harmonia, tenham dinheiro, que é bom também, tenham tudo do melhor e, sobretudo, tenham saúde. Quando a gente fala, quando a gente deseja um feliz ano a todos, quando a gente deseja um feliz ano a quem a gente ama, a gente pede sempre isso em primeiro, né? A saúde. E não é muito difícil, Douglas, é como a gente falou, fazendo uma alimentação adequada, evitando os alimentos de difícil digestão, evitando bebida alcoólica, fazendo uma atividade física, sabe? E sendo feliz, levar uma vida ao ar livre, tomar sol, mas não em excesso, evitar os excessos, né? Mas frutas, verduras, legumes em grande quantidade, isso é importante. A proteína alimentar, ela é importante também, tá? Então a gente fala da proteína animal, muita gente não consome animal e a gente respeita, mas a proteína é de suma importância. Isso a gente consegue com o feijão, consegue com a soja, em parte, né? Consegue com as verduras verdes, não consegue da maneira que a proteína animal faz, mas consegue também. Consegue com os ovos, enfim. Procurar fazer uma alimentação adequada. Viver a vida com qualidade, viver a vida com tranquilidade, respeitar e amar. Eu acho que essa é a receita médica que você pode usar aí sem medo, com certeza só vai fazer bem. E para estar finalizando mesmo, você gostaria de deixar algum salve para alguém? Opa, salve a todo o povo aí que está assistindo, o pessoal do Douglas aí, que acompanha ele no YouTube, que acompanha nas redes sociais. Que bacana, tamo junto, estou à disposição quando precisar, Douglas. Falar de qualquer assunto que eu puder ajudar, estou aqui à disposição. Muito obrigado. Bom, pessoal, não esqueça de estar deixando o seu like, ative o sininho no inscrever-se que ainda não é inscrito e compartilhe nas redes sociais. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.